Você sabe o que é RCM? Reliability Centered Maintenance? Manutenção centrada na confiabilidade? Se você já é inscrito aqui no nosso canal, certamente você já conhece RCM, você já sabe o que é, você já sabe quais são os benefícios que essa metodologia, que essa política traz para as organizações. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 mandamentos básicos do RCM. Por quê? Hoje existe uma confusão muito grande estratégica quando aplicar o RCM, se eu estou preparado para aplicar o RCM, e também conceitual, sobre o que de fato é RCM, o que eu posso fazer para tirar o melhor proveito da política. Então, caso você ainda não seja inscrito e não conhece o que é RCM, se inscreva aqui no canal e vamos para o vídeo. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos do RCM, 10 mandamentos da manutenção centrada em confiabilidade. E de onde saíram esses 10 mandamentos? Os 10 mandamentos do RCM estão no livro Bíblia do RCM. O livro Bíblia do RCM ele reúne as principais interpretações das principais normas internacionais sobre manutenção centrada na confiabilidade e lá eu escrevi quais são os 10 mandamentos para você trabalhar com manutenção centrada em confiabilidade, ou seja, 10 itens que você não pode deixar de entender antes de trabalhar com RCM. O primeiro mandamento é valorizar os dados sobre todas as coisas. Mandamento número 1, valorizar os dados acima de todas as coisas. O que a gente vê muito aí em algumas organizações? A gente recebe vários pedidos de consultoria para a implantação de RCM, também alguns relatos de alunos nossos dos cursos de RCM. Eles sempre têm uma queixa da seguinte forma: como que eu vou implantar RCM sem histórico? Vamos lá, se você não tem histórico, se você não tem dados, o RCM ele é uma ferramenta que em uma determinada etapa da implantação eu vou começar a trabalhar com probabilidade. Se eu não tenho dado para trabalhar com essas probabilidades, eu não tenho o que fazer, não existe mágica, é matemática, eu preciso de uma base de dados para começar a projetar. Então, se eu não tenho dados, eu não estou pronto para trabalhar com RCM ainda, eu tenho que trabalhar na fundação, eu tenho que fazer o meu arroz com feijão, não é hora de eu me preocupar com RCM, eu tenho que me preocupar em implantar uma sistemática que eu consiga colher, analisar e tratar esses dados para a partir daí eu começar a pensar em RCM. Então, o primeiro mandamento, valorizar os dados sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não escrever a política de RCM em vão, tá? Isso é muito comum. O RCM, dentre a norma, se eu pegar a norma SAI JA 1011, se você pegar a norma também SAI JA 1011 e 1012, se você pegar a norma IEC 6030311, você vai ver que ambas tratam de RCM e ambas também falam lá sobre o seguinte: você tem que definir a política, escrever o que você vai fazer em relação à sua implantação de RCM, você vai definir dentro da sua política como que a banda vai tocar a partir de agora com a implantação do RCM. Então é muito natural nós vermos empresas com políticas de RCM extremamente bem feitas, bem detalhadas, receberam autorização, verificação de superintendência, diretoria, porém nada do que está no papel funciona na prática. Essa política ela foi engavetada. Então lembra, RCM não é só você escrever uma política robusta, não é só você escrever um belo documento para você depois poder engavetar. RCM é mudança de método de trabalho, mudança de cultura de trabalho, não só em relação à manutenção, mas em relação à operação da empresa como um todo. Então se você escrever essa política, você como facilitador de RCM, você tem que estar em cima também para que essa política funcione na prática. Então não escreva a política de RCM em vão. Escreva uma política que você consiga transferir isso para a prática e perceba diariamente se aquilo está de fato, o que está no papel está de fato sendo executado na prática. Mandamento número 3, não esquecer de definir a função dos ativos corretamente, tá? Dos objetivos da metodologia RCM é manter a função dos sistemas, manter o sistema em pleno funcionamento. Muitos gestores, muitas pessoas que estão iniciando agora com RCM definem de forma errada a função dos seus ativos. Para você nunca mais esquecer, como que eu defino a função do meu ativo? Primeira coisa, função é igual verbo mais substantivo mais parâmetro quantitativo. Então imagina o seguinte,
Estou falando de uma bomba. Então, qual que é a função dessa bomba? Bombear água gelada a 2 metros cúbicos por hora. Essa seria aí a função primária da bomba. Então, se eu não definir a função do meu ativo, ele nunca falha, tá? Como assim? Isso leva ao 4º mandamento. Mandamento número 4. Não confunda falha com modo de falha. Então, o que é uma falha? Falha é o não desempenho da função. Negação da função. Quando eu tenho um determinado ativo operando e ele deixa de desempenhar sua função no processo, eu tenho ali uma falha funcional. Então, como eu disse no mandamento número 3, se eu não conseguir definir corretamente, essa função, meu ativo nunca vai falhar no entendimento conceitual da coisa. Então, as pessoas nunca vão apontar uma falha funcional de fato, tá? Então, eu tenho que definir que a minha bomba trabalha bombeando água gelada a 2 metros cúbicos hora. O que significa isso? Se ela estiver bombeando água gelada, porém a 1,9 metros cúbicos hora, ela está em um estágio de falha, certo? E o que é modo de falha? Modo de falha é como a falha se apresenta no processo. Então, basicamente é um sintoma da falha, é como eu percebo aquela falha. Vamos imaginar que essa mesma bomba, ela tenha entrado em um nível de desgaste no rolamento. Os seus rolamentos começaram a se desgastar, porém ainda de forma muito acentuada, de forma muito inicial. Vamos imaginar que o modo de falha, como eu percebo que os meus rolamentos estão desgastando? Eu percebo através de uma elevação de temperatura, uma elevação de vibração, através dos sintomas que são característicos daquela falha potencial ainda em estágio inicial. Mandamento número 5. Não perder tempo com a implantação de RCM em sistemas de baixo risco e baixa criticidade. Esse também é um erro bem comum entre pessoas que estão iniciando agora a implantar RCM, que é achar que RCM deve ser implantado na empresa inteira. Não! RCM eu posso escolher os sistemas onde eu vou implantar essa forma, essa metodologia, essa política de trabalho com manutenção. E as formas que eu vou usar de critério para isso é a análise do risco e a análise da criticidade. Risco e criticidade são duas coisas diferentes, tá? Risco é basicamente qual que é a probabilidade de eu ter um evento catastrófico em um determinado sistema. A ferramenta para gerenciamento de risco que é usada dentro do RCM é o FIMEA, que lá no final do FIMEA vai me dar um indicador que é o número de RPN, Risk Priority Number, número de prioridade e risco. Então, quando eu estou implantando o RCM, que eu faço o FIMEA, eu chego ao final do meu FIMEA com os meus RPNs devidamente levantados. Então, eu tenho o quantitativo de risco de cada ativo, processo ou sistema da minha empresa. Quando eu pego esse quantitativo de risco, agora eu vou conflitar e comparar com a minha criticidade. Então, eu vou pegar ali a importância dos meus ativos, né, frente à criticidade daqueles ativos, para poder saber o que de fato eu tenho que fazer para manter aqueles ativos. Operando, né? Manter aqueles ativos sem ocorrência de falhas. 2, se as falhas acontecerem, eu pego esses modos de falha ainda em estágio inicial. E 3, caso essa falha aconteça, eu consiga trabalhar em cima das consequências de efeitos de falha com um nível de severidade menor. Então, qual que é a ferramenta que a gente usa para fazer essa priorização? A matriz de criticidade e risco. Então, aí na sua tela você está vendo a matriz de criticidade e risco. Perceba que ela é dividida em 4 colunas e em 3 linhas, onde eu tenho cada coluna o nível de risco e depois em cada linha eu tenho um nível de criticidade. Perceba também que eu tenho, para cada risco e cada criticidade, eu tenho a forma com que eu vou gerenciar a manutenção daqueles ativos, a forma com que eu vou gerenciar a parte técnica de atuação e execução daqueles ativos. Então, não esqueça, antes de implantar RCM, fazer a sua matriz de criticidade e risco. Mandamento número 6, treinar todos os envolvidos na implantação do RCM. Esse é um erro muito comum, que é iniciar a implantação do RCM com cada pessoa com um nível de conhecimento diferente sobre a ferramenta. A primeira coisa que você tem que fazer é treinar todos os envolvidos
na implantação e no desenvolvimento da manutenção centrada em confiabilidade. Então, definiu o escopo da implantação, definiu o que vai ser feito, definiu o cronograma, você vai colocar ali no primeiro ponto. O startup começa com um treinamento. Você vai reunir todo mundo da equipe, os facilitadores, os analistas, os executores de RCM, todo mundo que estiver envolvido na implantação e vai dar um treinamento geral. A gente aconselha que esse treinamento tenha no mínimo 24 horas. Você vai dar um treinamento para que todo mundo alinhe o nível de conhecimento básico sobre as ferramentas. Depois você vai pegar cada pessoa que está envolvida no RCM e dar treinamentos específicos. Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar em cima do FIME dos equipamentos? Essas pessoas. Treina essas pessoas em relação à análise dos modos e efeitos de falha. Quem são as pessoas que vão de fato executar as atividades? São essas aqui. Tenha um cronograma de treinamento, um plano de treinamento para você desempenhar a parte técnica de execução dessas atividades para serem feitas de acordo com a política. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai cair lá no mandamento número 2. Você vai ter uma bela política de RCM, mas por falta de conhecimento do seu time, você não vai conseguir executar conforme a política. Aquilo não vai sair do papel. Então treine constantemente as pessoas. Mandamento número 7. Realizará análise de falhas sempre que um gatilho for acionado. Dentro da política de RCM eu tenho esse determinado processo aqui que está aparecendo na sua tela. Eu tenho cadastro dos equipamentos, definição das funções, depois eu tenho aqui a construção da matriz de criticidades, elaboração do FIMEA. Eu percebo dentro do FIMEA se aqueles ativos possuem modos de falha mensurável ou não. Se eles possuem modos de falha mensurável, eu vou definir o meu plano de manutenção. Se eles não têm modos de falha mensurável, eu vou colocar manutenção com base no tempo. Vou fazer manutenção corretiva ou vou fazer um reprojeto. Depois que eu defini o meu plano de manutenção, eu vou aqui, nesse determinado momento, executar o plano. Se eu estou executando meu plano de manutenção preventiva, a lógica é que esse meu ativo não falhe. Mas vamos pensar que ele falhe. Vamos imaginar que ele falhou. Eu tenho que entender o motivo. A partir daí eu disparo um relatório de análise de falhas. Esse relatório de análise de falhas eu tenho que definir os gatilhos para que eu saiba qual que é o momento ideal de fazer esse relatório. Fiz o relatório, defini os gatilhos dentro da política de RCM. Esses gatilhos podem ser sempre que tiver um acidente, sempre que eu tiver uma parada acima de 10 minutos, sempre que eu tiver uma parada que se repita em mais que 3 vezes dentro da mesma semana, sempre que eu tiver algum problema de qualidade, sempre que eu tiver algum problema ambiental. Os gatilhos, você dentro da sua empresa que vai definir, mas qual que é importante aqui? Sempre que esse gatilho for acionado, não tem conversa, não tem negociação. Você vai parar, juntar a equipe e fazer um relatório de análise de falha, para que esse relatório revise e retroalimente a matriz de criticidades, o FIMEA e, por consequência, o plano de manutenção para que aquela falha não volte a acontecer. Então, sempre que um gatilho de falha for acionado, você vai disparar um relatório de análise de falha. Mandamento número 8. Usará fórmulas matemáticas e cálculos probabilísticos para definir a periodicidade das atividades de manutenção. Bom, dentro da política de RCM e dentro das normas, elas também fazem a sugestão, ela não é mandatório, mas elas sugerem que você comece a trabalhar com probabilidade para definir qual que é o melhor momento de você intervir nos seus equipamentos. Então você vai pegar os dados de vida passado e a partir dali você vai definir, por exemplo, qual que é o melhor momento de troca de um determinado componente, qual que é o melhor momento de fazer uma determinada inspeção e assim por diante. Então, tenha critérios matemáticos. Cada tipo de manutenção tem uma fórmula matemática para você calcular essa determinada periodicidade. Exemplos, eu tenho uma atividade de inspeção. A atividade de inspeção eu vou fazer sempre a 0,7 vezes o meu MTBF, um exemplo de fórmula. Eu tenho uma atividade de troca de componentes. Eu tenho diversas opções para chegar no melhor momento de troca de um componente. Pode ser via análise Weibull, que eu vou pegar, analisar os dados de vida do meu componente e calcular a probabilidade de falha do próximo componente. E a partir desse momento eu vejo qual que é o ponto de
equilíbrio financeiro e de risco para poder ir lá e atuar naquele equipamento. Eu posso trabalhar com base na porcentagem do tempo de confiabilidade. Então eu vou pegar ali, o meu tempo de troca ideal com base em porcentagem de confiabilidade seria 0,85 vezes o tempo onde eu tenho a confiabilidade do ativo a 100%. Com base nessa fórmula, analisando a confiabilidade do ativo, trocar aquele componente sempre que eu tiver 85% daquela confiabilidade. Existem diversas formas. O que você tem que saber é qual fórmula mais se encaixa à sua maturidade de gestão e qual fórmula mais se encaixa ao seu processo, qual forma mais se encaixa à saúde financeira da sua empresa. Isso que você tem que determinar, mas não defina periodicidade de manutenção com base em achismo. Use matemática, use os seus dados de vida passado para calcular a probabilidade de vida futura dos seus ativos. Você não tem histórico para fazer esses cálculos? Você já caiu lá no mandamento número 1, valorizai os dados acima de todas as coisas. Mandamento número 9, realizará auditorias e revisões periodicamente na política de RCM. Qual que é um grande erro que a gente também observa? RCM não é algo que você vai implantar a primeira vez e aquilo nunca mais vai ser auditado e revisado. A norma exige que você audite o sistema para ver se de fato você está seguindo a política de manutenção centrada em confiabilidade conforme aquela política inicial que você escreveu, para saber se a empresa, se aquele sistema, se aquela área onde você implantou RCM de fato está seguindo aquilo que foi definido na política. Além disso, quando você faz a auditoria, você tem que alcançar um determinado número de pontos para ainda se enquadrar em uma empresa que trabalha com manutenção centrada em confiabilidade. Então vamos imaginar que você fez a auditoria, você não conseguiu se enquadrar, ou seja, aquele processo ele se perdeu ao longo do tempo, você tem que revisar a política para continuar implantando e continuar atuando ainda com manutenção centrada em confiabilidade. Vamos imaginar que você tem um cenário oposto, você conseguiu não só manter o seu sistema funcionando com manutenção centrada em confiabilidade, mas ainda conseguiu melhorar ainda mais os seus processos. Ainda assim você vai revisar a política, porque tem coisas que antes era necessário você fazer porque você estava em estágio inicial, hoje talvez não seja mais necessário. Tem coisa que antes você não fazia porque você não tinha maturidade operacional ainda, agora você já pode fazer porque você já alcançou essa determinada maturidade operacional. Então, audite anualmente e revise anualmente tudo aquilo que foi implantado enquanto RCM. Mandamento número 10. Divulgue os resultados financeiros obtidos com a implantação da política de RCM. Toda atividade que vai dentro da política de RCM, obrigatoriamente ela traz um ganho financeiro para a empresa. Ela traz um ganho tangível. E você, como gestor, você tem que pegar cada ganho desse, cada kick win, que a gente chama dentro da política de RCM, cada pequena vitória dessa, quantificar o quanto a empresa ganhou financeiramente, tangibilizar isso para você divulgar o resultado desse belo trabalho que você fez dentro da empresa. Então, não deixe de coletar esses resultados, coletar esses ganhos e divulgar amplamente todo o resultado do seu trabalho. Isso falando de um ganho tangível, financeiro. Mas você também tem ganhos que são intangíveis, como aumento na segurança operacional. Você hoje tem processos, equipamentos mais seguros, não expõe tanto o seu funcionário ao risco. Você tem hoje um processo que evita problemas ambientais, que não traz tanta agressão ao meio ambiente, não traz tanto risco ambiental. Então divulgue tudo isso para que você possa sempre ter um portfólio bem feito de ganhos financeiros com base na ação da manutenção. Isso facilita muito que você consiga sempre implantar novos projetos, implantar novas ideias a partir da credibilidade que você gerou com esse portfólio. Então, como eu disse no início do vídeo, esses 10 mandamentos fazem parte da Bíblia do RCM, onde eu reuni em 400 páginas a interpretação técnica das principais normas internacionais de manutenção centrada em confiabilidade. Todas as interpretações elas têm entendimento e também exemplos práticos dentro do livro já aplicados à indústria 4.0. Para você fazer a aquisição do livro, basta você acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo.
Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar um like caso esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e também se inscrever no canal para que o YouTube sempre te notifique quando houver vídeos novos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.